caninos. Então, quando você restabelece essas guias de canino, e aí tem um detalhe, é uma guia parcial de grupo, canino com primeiro pré para distribuir melhor esses movimentos, havia uma diminuição da irritabilidade no cérebro. E o que ele também observa? Criando algumas interferências oclusais, principalmente nos movimentos de lado de trabalho e do lado de não trabalho, o balanceio. Quando você tem interferências nas regiões de molares, você gera maior estímulos de áreas de irritabilidade no cérebro. Então, o que isso parece sugerir? Veja bem, isso são estudos, a gente não pode trazer isso para a clínica e falar, isso é 100% dos casos. Não. Mas em alguns pacientes que você já tem, por exemplo, alguma predisposição estrutural, você pode ter um benefício no momento que você estabelece uma melhora estrutural. Há uma artrose por uma questão genética. Ele já tem sinais de alterações sistêmicas que podem favorecer problemas articulares, eu posso acelerar esse processo. E aí, o que me chamou muito a atenção em termos clínicos, né? Nós estamos criando um grupo, eu reativei um grupo que eu tinha de DTM há muitos anos, colegas, né? Durante muitos anos eu trabalhei com o professor Antônio Sérgio Guimarães, um dos pioneiros nessa nova DTM, vamos dizer assim, coordenei cursos de pós-graduação, mestrados com ele, dentro dessa busca, mas dentro de uma evidência científica. Eu não posso só falar, eu tenho trabalho. Eu tenho que fazer os casos, tenho que usar o DC como método de diagnóstico, tenho que ter os critérios de Helkman de avaliação de severidade. Então, usando os critérios científicos para validar, eventualmente ou não, essa situação. Então, não é somente o trabalho clínico, a gente tem que ter o suporte da literatura para isso. Isso é demorado, isso é difícil, mas é uma busca. E aí, voltando a dizer, o que me chamou mais a atenção, uma coisa que eu achava impossível, articulações com degenerações, reabsorções, que são situações que eram meu calcanhar de Aquiles em termos de consultório, que eu pegava um paciente com uma reabsorção bilateral ou pós-cirurgias articulares, que eu não tinha muito o que fazer. Aquilo que vocês perguntaram para o que fazer nesse caso? Você vai deixar ele reabilitar? Não. Mas, às vezes, era um paciente que eu ia observando aquela mordida aberta sendo acentuada, a degeneração articular, alguns pacientes jovens com reabsorção condilar bilateral ou unilateral, e que eles demonstram, em trabalhos, em pesquisas publicadas, uma recorticalização, ou pelo menos uma estase dessa condição, mas que aí o fator dentário é um fator de suporte, ele não é o tratamento da doença. O que a gente tem que entender? PTM é uma doença crônica, o paciente nasce e morre com essa doença. E ele pode ter períodos de flutuação onde essa doença ela vai ter pioras sintomatológicas, mas em nenhum momento ele vai deixar de ter essa doença. O que nós, especialistas ou os clínicos que vão atuar em DTM, nós vamos modular essa doença, nós vamos controlar, em inglês tem um nome bonito, chama management, nós vamos gerenciar essa doença, que é o que faz o oncologista, que é o que faz o cardiologista. Você não vai deixar de ser um cardiopata, você vai controlar a cardiopatia. Eu sou diabético, eu não vou deixar de ser diabético, eu vou controlar o diabetes, são doenças crônicas. E a DTM é uma doença crônica, que eu posso ter fatores que pioram, então nós sabemos que o estresse piora os sinais e, ao vezes, os sintomas. Nós temos outras comorbidades, como a fibromialgia, como os colegas já comentaram, o próprio Thanos, que pioram a condição de dor. Então, essa semana mesmo, eu tive uma paciente, o que nós estamos tendo? As urgências de consultório, uma paciente com muitos médicos, eu criei uma equipe de trabalho que eu tenho as pessoas que eu consigo conversar e indicar. E na fisioterapia também. Eu tenho os fisioterapeutas que conseguem trabalhar mais a região cervical e outros que vão trabalhar toda a postura, né? Nós temos visto muitos, né? Tem um grande amigo que é o professor Francisco de Portugal, Espinheira, que ele é um optometrista, então ele trabalha com correções visuais, acertando a postura. Então, o que é interessante? Quando você corrige as lentes de óculos, você também muda a postura e muda a posição mandibular. Então, o que ele tem feito? Você acerta a postura com os óculos, muda a posição mandibular, você faz placas, que a gente chamaria assim, placas
reposicionadoras, mas no sentido mais de equilíbrio, para reavaliar a oclusão. Então, um conceito muito importante, nós não devemos reabilitar pacientes com dor. Isso é um primeiro conceito para quem vai trabalhar com prótese. Por quê? Se você tem dor, a sua posição mandibular se altera e você pode perpetuar esses desvios. Então, o paciente, ele tem, o Alex fala muito bem disso, né? Eu fiquei impressionado com a qualidade do Alex, falando, Cardoso, em relação a avaliar a postura, avaliar o paciente. Agora, isso tudo é um conjunto, tá? E dentro desse trabalho, você vai tentando melhorar, e não existe assim, a oclusão vai melhorar a postura vai melhorar a oclusão. É um conjunto de atuações transdisciplinares que nós temos que ter. Alguns, muito pouco ou nenhum, talvez só com uma termoterapia, exercícios terapêuticos eu vou resolver e dar qualidade de vida, e outros mais complexos, que eu preciso ter um arsenal de informações maiores para a gente visualizar melhor o nosso paciente e controlar melhor essas situações. Mas voltando ao bruxismo, que é o tema. O bruxismo não existe tratamento, você tem que dar uma qualidade. Então, o dispositivo intraoral, que são as placas, ele é um método de controle, mas não é tratamento do bruxismo e nem da TTM. Então, para pacientes que desgastam e não conseguem controlar, o nosso meio de tratamento para minimizar os efeitos do bruxismo, principalmente durante o período do sono, são os dispositivos intraorais. E durante o dia, dispositivos como o aplicativo Desencoste os seus dentes, eu utilizo, agradeço muito a existência desse aplicativo, porque isso mudou a forma de comunicação. Eu, durante muitos anos, usei adesivos, mas a nova geração, e eu tenho dentistas que me relatam, nossa, agora eu percebo mais o meu bruxismo em vigília, né, que o Garanhani vai falar com vocês, né, mas assim, essas que são a importância dentro desse mecanismo. Eu vejo que alguém sempre pergunta a respeito da toxina, tá? A toxina não é tratamento para bruxismo, é lógico. Se o paciente ele tem um bruxismo destrutivo, ele é um instrumento a mais para o seu uso, mas ele tem um tempo de aplicação limitado, ele tem efeitos limitados. Nós temos um grupo de músculos muito grandes que não podem ser aplicados com toxina. Então, a toxina ela é um meio auxiliar que você pode utilizar eventualmente em alguns pacientes onde ele não consegue controlar esses efeitos, mas infelizmente eu tenho visto mais efeitos deletérios da sua aplicação do que fatores benéficos. Então, eu não uso isso como um arsenal de rotina. Eu diria que é a exceção da exceção em situações muito localizadas de pacientes que não responderam às terapias básicas de dispositivos intraorais, de termoterapia, de autocontrole. Então, se o paciente ele não consegue se autocontrolar, ele vai ter muito mais dificuldade. Então, a toxina é um auxílio, por exemplo, numa fase de provisionalização. Tem pacientes que você não consegue nem colocar os provisórios porque eles vão fraturando dentes, você não consegue trabalhar bem porque ele tem um desconforto. Agora, não é para tratamento da dor, né? A toxina não é tratamento de DT e muito menos controle a longo prazo. Então, é um efeito muito pequeno, uma gota num oceano de situações que nós temos relevantes ao nosso paciente. Então, se eu não tenho um bom diagnóstico, se o meu paciente tem um bruxismo secundário gerado por um fármaco e eu vou lá usar toxina, não tem efeito nenhum. O paciente não vai ter mudança comportamental. Duas pessoas perguntaram, o Carreira e mais uma. Professor, aqui eu acho uma pergunta interessante da Monique. Qual é o protocolo para determinar a inclinação da palatina dos anteriores para ser compatível com a inclinação da fossa articular? Então, na realidade, assim, você pode utilizar dispositivos como condilógrafos, né, que é o que nós utilizamos, dispositivos eletrônicos, que avaliam a inclinação sagital do nosso paciente, que é a inclinação de via condilar. Então, ela pode ter uma variação de um lado direito e do lado esquerdo, por exemplo. Mas nós procuramos de fazer entre 7 a 10 graus maior do que a guia condilar sagital, isso na protrusiva. E no ângulo de Bennett, que são as cavidades, junto com Bennett e Fischer, vocês têm a inclinação lateral da cavidade, e aí também trabalhar entre 7 a 10 graus de inclinação em relação a essa cavidade. Então, existem equipamentos, articuladores, onde você regula essas guias individualmente. Então, articuladores como o Panadent, o articulador SAM,
que é um articulador alemão, o articulador Gama, o da Mangerbach. Os articuladores, eles têm acessórios, né, que permitem isso. Nós temos, por exemplo, na Bioarte, uma mesa incisal inclinada, que você também pode fazer essa regulagem individual, é um acessório, você pode entrar em contato com o pessoal da Bioarte, então você consegue desenvolver a inclinação. Então, dentro dos trabalhos mais avançados de seroplastia, que é o que nós seguimos em casos de reabilitação complexa de pacientes com DTM intraarticular complexa, nós fazemos o que a gente chama de desoclusão progressiva. Nós fazemos uma inclinação no segundo molar, um pouquinho menos íngreme no primeiro molar, no segundo pré, no primeiro pré e no canino. Então, nós vamos ter o quê? Uma desoclusão. Então, o canino é mais fechado, o segundo pré mais aberto, o primeiro molar e o segundo molar. Então, chama-se desoclusão progressiva, baseado nessa cavidade durante os movimentos do seu paciente. Então, são técnicas de seroplastia, mas que são para situações muito específicas de DTM intraarticular, que nós queremos minimizar esses efeitos à cavidade articular. Mas na grande maioria dos pacientes, se você respeitar nos provisórios ou numa resina, desoclua o movimento, ele fizer o movimento e desocluir o lado de trabalho e balanceio, você já vai ter um benefício muito grande ao seu paciente. Como você comentou para você, né, Fabiano? Eu também dou aula em graduação e dou cursos de aperfeiçoamento. Às vezes o dentista põe uma restauração nem fechamento, viu, Fabiano? Nem fechar a boca. Ele pergunta para você está sentindo? Tá bom. Ele nem põe o cabelo, muito menos para os movimentos. Né? E anestesiado. Então, exatamente. Então, assim, não dá para você confiar na queixa do paciente, porque o limiar de tolerância é muito individual. E pacientes com uma 0,1 de milímetro é super desconfortável, e outros só toca aquele dente na boca e para o paciente tanto faz como tanto fez. Então, são limiares de tolerância diferentes. É lógico que esse que tem maior limiar de tolerância, ele vai aceitar mais, mas ele vai ter outras sequelas. Migrações dentárias, giroversões, diastemas que se formam, que ele vai falar, puxa, esquisito, né? Eu fiz um dente aqui atrás e aqui abrindo diastema aqui na frente, doutor. Aí você vai com uma resininha lá na frente, aí assistindo colegas falando, né? Por quê? Porque realmente são pessoas que têm interesse por alguma coisa a mais, que não é só odontologia, é o bem-estar do nosso paciente, a qualidade de vida é aceitável, então você vai criar isso, quem vai me falar são os provisórios. Ontem eu vi uma live de um ex-aluno meu, né, que dá cursos em Recife, o Kaká, né, o Carlos Eduardo, falando da TV, né? O Kaká foi meu monitor, meu aluno, sou padrinho de casamento dele, ele falou, eu sou provisório ganha-jogo, ou seja, provisório é onde nós vamos testar essa posição. Então, a posição de referência inicial é a posição retruída, que alguns vão chamar de relação central, entendendo que relação central ela só é aplicável em pacientes saudáveis e normais. Tá? Então, pré-requisito, se eu quero determinar numa posição articular, o controle da DTM, dor, ele é prévio. Então, eu não devo registrar e reabilitar ou fazer uma orto sem ter o controle da dor muscular. Controle não é cura, pessoal. Eu tenho uma dor 8, eu vou chegar numa dor 2, mas eu tenho controle. Então, eu vou chegar e ter uma dor controlável. E, nos movimentos laterolaterais, uma liberdade de até meio milímetro é aceitável na literatura. Então, o professor Slavicek, ele tem um termo chamado posição de referência, que é uma posição que não é forçada da mandíbula. Então, é tocar o dedo com a pontinha dos dedos e abrir e fechar a boca sem gerar carga na articulação. Então, essa posição sem carga, ela funciona como RC em pacientes saudáveis e normais e como posição de referência para quem tem alguma alteração intra-articular. Então, o próprio Edinho, ontem, estava vendo ele falar que tem a posição do Edinho, que é isso, hoje a nossa RC, ou posição terapêutica, é uma posição não forçada dos cônjuges, uma posição que você reproduz, abre e fecha, e vai checar essa posição como uma posição inicial de montagem para o seu planejamento, sem forçar a articulação. Então, aquela ideia de ficar mexendo, chacoalhando a cabeça, forçando, isso não existe mais, né? É uma posição de orientação. Exatamente. E por que tem essa briga? Isso é muito importante entender. Porque se a paciente está resistindo ao fechamento, é porque o engrama dela
está ativando uma posição que é desconfortável. Então, anteparos anteriores, como um dig Vilutia modificado, um calibrador de long, tiras de acetato, uma espátula de madeira, um rolinho de algodão, ajuda a não forçar e não gerar essa posição. Então, uma tensão de registro. Então, não é para fazer força. É uma posição de abertura e fechamento e você vai checando, rechecando essa posição. Então, voltando àquilo que você falou no começo, o paciente fez uma resina oclusal no molar. Tudo bem, ele vai ajustar, fechar na habitual, você vai fazer os ajustes procurando contatos no vértice da cúspide do dente e na região de fundo de sulco. Mas você tem que fazer o quê? Uma leve movimentação, podendo até reclinar a cabeça, naquela posição retrusiva da mandíbula, que é a posição que tanto faz onde está o côndilo, um pouquinho mais para a posterior da mandíbula, para ver se você não introduziu uma interferência cruzal, se você não introduziu um contato prematuro. Isso é mais importante para o seu paciente. Tudo bem? Beleza. Então, tentando dar uma resposta clara em relação à articulação. Nós temos que respeitar a articulação, trabalhar numa situação sem dor, e aí então a DTM e o controle da dor é prévio, e aí pode ser com placas, pode ser com terapias físicas, TENS, agulhamento se tiver um nódulo muscular, aí é o arsenal da terapia de DTM. Numa DTM leve, termoterapia e exercícios terapêuticos resolvem, e em casos mais complexos, se tiver que agulhar, tem que ser um especialista para fazer o diagnóstico diferencial e fazer a terapêutica necessária. Então, como a Paty comentou na última vez, quando ela fez a live semana passada, você vai primeiro controlar a DTM com um especialista e depois ele volta para o clínico que vai fazer a reabilitação. Mas eu tenho que estar engrenado, eu tenho que estar harmonizado dentro desse objetivo, senão fica uma coisa de louco. O cara está querendo mexer, e não mexe. Não, você tem que estar integrado. Então, isso que é o trabalho em equipe, o trabalho transdisciplinar. E é isso que essas lives ajudam. Você criar uma equipe que fale a mesma coisa, você tem que ter reuniões da equipe de trabalho. Então, hoje a minha equipe de trabalho tem vários ortodontistas com várias técnicas ortodônticas e ortopédicas. Eu tenho que calibrar essas pessoas, eu tenho pessoas que fazem endodontia com uma visão neural de dor. Por que ele tem essa dor? Não é só pulpar. Eu tenho que ter colegas na área de periodontia, eu tenho que ter médicos reumatologistas. Eu tive uma live agora com um neuropediatra, que é um outro mundo, que é a comunicação não verbal do paciente com dor. A criança, você não vai responder, qual que é a dor? Tio, dói aqui, dói na cabeça. Então, é diferente a forma de você se comunicar. Ela fica pálida, ela fica chorosa. E aí você vai tentando, até com desenhos, desenha como é que é a sua dor, e a criança vai desenhar a dor dela. Então, é um outro mundo que nós temos. Vou falar de notificação. Eduardo, obrigado, já deu 40, cara, voou de novo. Ai, meu Deus, nem com o cronômetro a gente acerta. Voou deu 42, passamos 2 minutos. Mas aqui seu livro, que é fantástico. Sem autógrafo, quero deixar claro aqui. Fantástico. Quando eu for também. Para Maringá, já tem algumas vezes que eu estou para ir para Maringá. Aí, próxima vez vamos fazer uma live ao vivo aí. Não, certeza, tem que vir. E esse livro aqui, na verdade, até aquele antigo do Sr. Mig lá, serviu muito para eu fazer muita aula, porque a base é grande aqui, tem muito fundamento. Nós, da prótese, se a gente não souber PT, a gente não faz nada, né? Sem dúvida, essa é a base de tudo. Pessoal, muito obrigado. Excelente Dia das Mães para todo mundo que está nos acompanhando. Agradeço muito essa oportunidade. Um abraço aí para todo mundo com essas palestras. Vou estar aqui acompanhando, mas parabéns a todos aí por essa iniciativa. E vamos colaborar, pessoal. Vamos ajudar, que tem muita gente precisando. Vamos colaborar, porque isso é muito importante. É uma pequena ajuda que não pode ajudar muito as pessoas. Colaborem, ajudem um pouquinho. Chame as pessoas, mesmo que não possa. Depois essa live acho que vai estar gravada, né, Fabiano? Então, vai continuar a semana aí para doação. Tá bom? Então, a semana toda doando, isso é muito importante. Eu acho que é um pouquinho de ajuda que nós podemos fazer para o próximo. Tá? Um bom final de semana para todo mundo. Aproveitem, nós temos muita gente importante aí. Eu vou estar aqui também aprendendo com vocês. Muito obrigado. Tá? Obrigado, uma boa semana para todo mundo aí. Obrigado, Eduardo. 2 vezes. Nós estamos devendo, Eduardo, né? Nossa. Nós estamos devendo. Domingo, ele já foi na outra vez. Veio nessa, agora vamos esperar o Alexandre nos chamar aqui, sensacional.
Vou cozinhar para esse pessoal quando vir em Maringá, que assim, comprando, eu acho que eu consigo autografar os meus livros. Você tem que... Faz uma comida, tem que ser boa. Se não for ruim, não vai autografar, hein? Ah, fica tranquilo. Senão não vai dar. Deixa eu chamar o Alexandre. Ale, você vai ter que sair e voltar. Não estou conseguindo te chamar. Deixa eu ver se eu consigo adicionar. Vai dar. O Alexandre, que é o responsável, que nós estamos aqui. Tá todo mundo, todos os professores. Culpa é sua. Cheguei. E aí? A live é sua, na verdade, e nós estamos aqui. É nossa, a live é nossa, é de todos nós. A ideia foi de você. A ideia inicial foi de vocês. Eu só embarquei porque eu já tenho uma veia assim no sentido da gente. Eu sempre acho que a gente faz muito pouco, sabe? Somos dois. Eu fui tendo a oportunidade de crescer na minha vida. Eu sempre me senti muito em dívida com as pessoas da minha volta. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento, né, para poder realmente olhar para o outro, né? E talvez essa crise toda esteja dando a gente a oportunidade de mudar isso, né? De se modificar, inclusive, né? Ver o que a gente realmente repensar nossos valores, né? Em relação a várias coisas, né? Que a gente está vendo que não tinha tanta necessidade assim de ter na nossa vida. E que vai, com certeza, ser diferente de alguma forma daqui para frente, depois que isso tudo passar. E é isso. Então, eu estou muito feliz. Eu queria dizer para o professor Eduardo que ele me citou lá num determinado momento. É uma honra muito grande para mim, um elogio vindo dele, porque é uma pessoa que eu admiro demais. Para mim, é um grande profissional, uma grande referência dentro da oclusão. E isso é uma coisa muito bacana. E essa oportunidade que a gente está tendo, como ele falou, de conviver com as pessoas mais próximas, poder dividir não só a odontologia, mas também as angústias, as preocupações, né? o como lidar com isso tudo que está vivendo, não tem preço para mim. Então, eu agradeço muito a todos os colegas que participaram. Eu fiquei muito feliz da gente reunir um outro grupo, né, de professores que também, para mim, são todos referências, cada um dentro da sua área, com o seu estilo, com a sua forma de transmitir conhecimento. E é isso. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Obrigado por ter essa ideia e ter insistido comigo de fazer de novo. Você é muito bom, né, Patrícia? Quase apanhei da Fernanda, quero deixar isso claro. Minha mulher, mas tudo bem. O PV fez 8 horas ontem, a Michelle, a mulher dele que eu conheço, deve matar ele, cara. Ai, meu Deus, há muito tempo. Aí é demais, né? Aí é over, né? 8 horas é barra pesada. Eu acho que é o seguinte, o Fabiano fala que a Fernanda, assim, é culpa da Patrícia, porque eu tenho fama de brava. Então ele deve falar assim, não, a Patrícia que falou, e eu é que levo a fama, tá? Alexandre, duas coisas. Primeiro, o Ricardo e outras pessoas falaram da sua camisa, que está ficando símbolo da sua camisa. Eu tenho várias camisas, porque meu filho é roqueiro, você sabe, né? Então eu ganho presente de aniversário, ganho presente dos pais, ganho tudo, e eu gosto já de uma coisa meio modernosa também. Então eu vou botando essas camisas e também tem uma vantagem essas camisas, eu vou confessar para vocês, eu engordei, né, nessa quarentena. E essas camisas aqui, elas dão uma disfarçada. Entendi. Nós estamos de preto. Nós estamos de preto para disfarçar. E segundo aqui, que já pediram se você vai cantar hoje aí no Facebook, Instagram. Não vai rolar, mas eu tô pensando, daqui a pouco a gente vai para a janela ali e vai dar uma cantada de novo. Vai acabar umas 8h30 que você vai. Então vamos direto ao ponto. Vamos. Você quer começar com diagnóstico de reabilitação oral, como determinar isso daí? Você que manda, olha, você é o dono da live. Ontem na live que a gente fez, né, com o Ricardo, eu falei bem dessa parte diagnóstica, bem como é que a gente lida com essa... Olha o Rafa aí. O Rafa estava na primeira. Ele fez um pão em casa que foi maravilhoso, eu mandei a receita para a Paula lá para ela poder... Cara, a Paula manda bem pra caramba. Mas aí, o que acontece? A gente ontem falou bastante dessa sequência diagnóstica. Peraí só um instantinho, gente. Dessa sequência diagnóstica. Chegou a pizza. Chegou a pizza. Não, chegou a pizza. O pessoal fica falando aqui, eu não consigo prestar atenção. Mas aí,
o que acontece é o seguinte, existe um protocolo clínico diagnóstico para dentro da clínica, que é aquela de analisar o paciente como um todo, que a gente falou ontem, né? A gente hoje, a nossa análise, ela sai antes de você entrar na boca do paciente, já teve que passar por um processo de uma análise de vários fatores que não estão dentro da boca. Isso é um consenso dentro da fisiologia, de uma análise fisiológica do sistema, que eu falei ontem, né, que eu tive essa oportunidade de conviver com o professor Charles McNeil no início de 2000, né? A gente conviveu durante um tempo e isso foi muito bom para mim, porque eu vinha também de uma escola gnatológica, com aqueles conceitos engessados, e eu não via isso acontecendo na clínica da mesma forma que eu ensinava e que eu aprendi, né? A gente via que havia alguma coisa ali que não encaixava muito bem dentro do real, né? E aí isso tudo, a ciência foi evoluindo, né? A fisiologia, os conhecimentos dentro da fisiologia, principalmente da questão neuromuscular, foi evoluindo muito, e a gente foi percebendo que haviam determinadas coisas que eram fundamentais, que vinham da gnatologia, principalmente os princípios biomecânicos, principalmente os princípios, a visão biomecânica de reconstrução, que é muito interessante, né? Como você reconstrói de uma maneira a nível de criar um sistema de alavancas mais favorável, univerticular, dentário, enfim, tudo isso. Porém, o que a gente tem que entender é que tem que haver um entendimento de como realmente esse sistema funciona na realidade, fisiologicamente, com todas as questões adaptativas, com todas as questões, inclusive, de assimetrias, né, de discrepâncias, que o clínico tem que ter uma visão morfológica e fisiológica muito mais aprofundada para poder reabilitar um sistema de uma maneira completa. Porque se você tentar padronizar e achar que aquilo que você vai fazer ali, o sistema vai ter que entubar e vai ser aquilo ali, você vai entrar pelo cano. Infelizmente, muita gente ainda trabalha assim. Você faz ali, monta lá, faz o seu registro, insera, pega o seu provisório, coloca na boca e acha que o sistema vai ter que aceitar aquilo ali. Você não entende como negociar com o sistema neuromuscular e com a estrutura rígida do sistema, que é isso que o Eduardo falou muito bem. Como é que eu personalizo isso? Como é que eu transformo as inclinações dos meus provisórios, né? O limite rígido que vai reprogramar o sistema neuromuscular a nível de espaço? Quer dizer, quando eu crio um limite físico, né, para o sistema, quer dizer, eu reconstruo os dentes, o que acontece ali? Eu vou criar ali uma barreira física que vai gerar, através de um contato proprioceptivo, uma reprogramação desse espaço. Então, o sistema todo vai reprogramar a amplitude de movimentos, a amplitude para o paciente falar, mastigar, deglutir, não é? Então, isso tudo vai ser negociado quando você faz a personalização desse provisório em boca. Então, para mim, a grande curva de aprendizado dentro de uma reabilitação oral, e que eu digo isso e vou dizer sempre, em todas as lives, reabilitação oral não basta ser especialista em prótese para fazer. Tá? Você não é porque você é especialista em prótese que você pode assumir uma reabilitação oral complexa. Existe uma curva de aprendizado, tanto de conhecimento científico quanto clínico, e diagnóstico, principalmente. Quer dizer, quanto mais você tem um arsenal diagnóstico na sua cabeça consistente, melhor fica o seu planejamento, melhor você sabe lidar com o sistema. O grande problema é que as pessoas que começaram agora, acabaram de sair, começando a profissão, fizeram uma especialidade assim que saíram da faculdade e já são especialistas em prótese com 2 anos de formado, ele acha que ele pode reabilitar alguém. Infelizmente, isso não é assim. A gente tem que avisar, tem que alertar como formador de opinião as pessoas que não é assim. Isso é uma curva de aprendizado. E a pegadinha da oclusão é a sua capacidade diagnóstica. Isso eu digo sempre. Quanto mais você for apresentado à patologia, ao que não está funcionando bem, ao que está com problema e que precisa ser tratado, melhor e mais você vai enxergar o que precisa realmente ser tratado e diferenciar do que não precisa ser tratado. Porque essa que é a grande questão. Nem todo sistema que não tem um padrão gnatológico de perfeição precisa ser tratado. Não é? Você pode ter uma oclusão fisiologicamente muito bem adaptada, um sistema funcionando perfeitamente bem,
e que você, e mesmo não tendo um padrão daquela perfeição gnatológica, e você não precisa modificar tudo para fazer uma restauração. Você não precisa intervir naquele sistema que está com uma adaptação fisiológica perfeita. Ele tá, tipo assim, natural, fisiológico para aquele indivíduo. Sim, e por isso que todos os tratamentos têm que ser individualizados. Todos os tratamentos devem ser individualizados. Não existe forma de bolo que você bota ali e todo mundo vai ter que se enquadrar dentro daquilo. Cada indivíduo é um sistema, é um universo ali que você vai ter que desvendar, você vai ter que se adaptar ou gerar algum tratamento onde aquele sistema consiga se adaptar bem, seja em que circunstância for. Né? Então, isso é a questão principal do diagnóstico, né? Eu acho que o importante é assim, ó, eu acho que muitos falam, eu vejo muito, Fabiano, mas sempre vai fazer uma reabilitação, ou seja de um arco, ou alguns dentes, sempre você vai levar em RC? Cara, depende do que você está falando. Fisiologicamente está tudo certo. Não, o que é RC? Tem problema articular, tem dor, tem estalito, então tá tudo certo, tá mordendo bem, falando bem, deglutido bem, tá tudo certo. Olha só, Fabiano, o que é RC? O que a gente pode ponderar para o clínico isso? Vamos tirar assim, vamos esquecer a gnatologia e vamos entender a visão do que é RC para fisiologia, tá? O que é? Na realidade física, o que é? É uma posição ortopedicamente estável dos côndilos dentro da fossa, centralizada de preferência, em equilíbrio com a relação crânio-cervical, com a articulação crânio-cervical. Então, eu tenho uma articulação dupla no crânio. Eu tenho a crânio-cervical e a temporomandibular, que elas estão interligadas. Uma depende do equilíbrio da outra. Se você não tem essa visão como clínico e não percebe isso no início de um tratamento de reabilitação, que o seu paciente tem problemas crânio-cervicais e não tem uma equipe de fisioterapia que fale a sua língua dentro da sua equipe para você poder orientar esse paciente, que ele vai ter que tratar e reequilibrar essa questão. E depois da reabilitação, ele vai ter que continuar a manter esse equilíbrio, você vai ter problema na sua reabilitação de estabilidade. Porque, assim, tem duas possibilidades. O cara tem problema, você não diagnostica e reabilita. Rocabado total. Total. O Stefano está falando. Isso, para mim, há 20 anos atrás, o Rocabado e o McNeil mudaram a minha vida há 20 anos atrás. Então, eu já falo de oclusão fisiológica há 20 anos. Eu já falo desse desprendimento dogmático de relação sempre que é um ponto, eu não sei o quê. Eu já falo de área há 20 anos. Isso aí assim, é um todo, né? É uma libertação dogmática. Você entender o que é relação cêntrica fisiologicamente. Aonde é a posição? É ali, acolá, é na rebimboca da parafuseira? Não. É uma posição de estabilidade ortopédica. Como é que eu estabilidade ortopédica, show. Não, então, eu tenho técnicas para registrar. Né? Você pode usar, tem vários dispositivos. Eu uso o Lucha, mas você pode usar o dispositivo que você quiser dentro de sendo bem embasado. Você pode usar long, COIS, PUA, você pode usar o que você quiser. Eu me adapto bem, porque eu acho mais simples, mais fácil clinicamente, o gig de Lucha. Você tem técnica correta para utilizar. Manipulação mandibular eu já não faço há 15 anos. Então, é assim, a gente induz a mandíbula para uma posição e a gente tem que entender, que a minha parte era essa, né, mais de registro, a gente tem que entender o seguinte, na hora, Lucha foi tão genial, ele propôs esse artigo em 1964 no JPD, né? Pô, tem a minha idade, eu nasci em 64, tem 56 anos esse artigo. Cara, o cara era genial. Só que na época, como a gnatologia tinha a questão das manipulações, né? Tem que colocar, e aquela briga conceitual de escola, que era o sexo dos anjos, o que acontece? Ele, automaticamente, quando você cria esse dispositivo da maneira correta, como é que é a maneira correta? Quando você faz o gig, você tem que fazer de forma que no arco de fechamento, a borda do incisivo inferior bata perpendicularmente nesse plano inclinado. Que se ela bater assim, você vai deslizar e empurrar sua mandíbula para trás e vai comprimir a zona retrodiscal. Então, não gera conforto. Então, essa questão é o primeiro passo, entender tecnicamente como faz o dispositivo. Segunda, a posição do paciente na hora de fazer o registro. Isso é uma coisa que, para mim, é indiscutível dentro da fisiologia. Quem deita o paciente, bota a cabeça para trás, você está levando a mandíbula para um outro lugar
que não é o lugar onde ela vai funcionar. Eu vou registrar uma posição ortopedicamente estável, funcional, em relação à coluna cervical do paciente, e o paciente, em 98% das vezes, vai comer sentado, vai falar em pé ou sentado, né? Ele não vai falar com a cabeça para trás nem mastigar assim. Então, não tem sentido você registrar essa posição assim. Então, Alexandre, manda o pessoal ir para trás aí morder, ó. Pois é isso. Então, assim... Olha onde você vai morder, parece que vai morder o terceiro molar. Então, isso é uma coisa que é muito clara para mim. Eu acho que isso aí é simples. A gente induz, quer dizer, você deixa... Na hora que você cria esse dispositivo... Olha só, gente. O pensamento antes era assim, manipula, porque você vai levar o côndilo para a posição. Gente, isso não leva a nada. Na hora que você coloca o giga... Não, eu ensinei... Não, peraí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu ensinei a fazer giga assim. Você colocava o acrílico mole ardendo na boca do paciente, queimando ele. O cara já está tenso com aquele negócio aqui assim. Aí você deitava ele, pegava no queixo e falava, relaxa, relaxa. Cara, relaxa, filha da mãe. E o acrílico queimando o cara, e o cara lá desesperado. Olha o que tem de fisiológico nisso, nada, né? Total. Nada. Então, você não está sozinho. era o que era antigamente. Então, hoje não. Hoje você se preocupa em criar o dispositivo, deixa ele na posição correta. Quando você coloca o dispositivo anterior, você já centraliza o côndilo. Isso é automático. Na hora que você cria esse ponto, o côndilo já vai para o centro da cavidade e você já está na posição de centralização ortopédica ali. E você vai esperar o paciente, deixa ele sentado, deglutindo, porque cada instante final da deglutição ele vai tocar no gig, vai gerando uma desprogramação de força dos elevadores e você deixa a mandíbula se acomodar dentro daquela área de relação cêntrica. E ela se acomoda. E a pergunta, antes de eu registrar, que eu faço para o paciente é a seguinte: está confortável? O paciente responde, está. Você sabe que até está mais leve? Ótimo. Então, você encosta naquele ponto que já está marcado pelo carbono e que o paciente, sentado, em pé, qualquer posição que ele fique postural, ele só fecha e abre ali, você não precisa nem encostar mais nele, que ele já abre e fecha automaticamente naquele ponto. Você pede para ele fechar naquele ponto e com silicone de adição eu injeto no espaço interoclusal para ele não ter possibilidade de movimentar na hora e nem morder nada. Então eu registro aquela posição ali. Essa é a posição que eu vou determinar como sendo o ponto ortopédico inicial do meu tratamento. Perfeito. Essa é a posição final que eu vou atingir quando eu personalizar os meus provisórios em boca. É essa posição, que é a grande dúvida e foi a grande polêmica e as grandes discussões gnatológicas, elas estavam em cima deles não entenderem a relação cêntrica como uma área, e sim como um ponto fixo, mais superior, anterior, alguns medial, alguns não sei o quê. Então, não é um ponto, é uma área. Dentro dessa área, você pode ter uma liberdade de acomodação. E você vai determinar qual é o ponto dentro dessa área em que você vai estabilizar os seus provisórios. E como é que eu sei que eu estou nesse ponto de estabilização ideal para aquele sistema? Depois que eu boto o provisório e personalizo, retifico, como o professor Miyashita falou muito bem, na boca, as angulações, eu personalizo as angulações das palatinas dos dentes anterosuperiores com as inclinações da eminência articular, né, da parede medial e anterior da fossa, né, eu personalizo as estruturas rígidas do sistema para que o computadorzinho lá do nosso sistema neuromuscular, que é plástico, ele reprograme essa memória neuromuscular do espaço da guia, né, que é isso que vai acontecer a partir desse momento. Você trabalha esse paciente a cada dia. Então, você coloca, personaliza. Está confortável? Tá. Está estranho um pouco para falar ainda? Normal. O espaço fonético vai ser reprogramado ainda. E isso você pode esperar até 15 dias para isso ir acontecendo progressivamente, porque não é na hora que o sistema reprograma. Ele vai entendendo esse espaço e esses limites físicos rígidos que você estabeleceu ali. E você vai personalizando cada vez mais. Quando chegar num ponto onde você tem o paciente falando bem, mastigando bem, com os provisórios, paz articular, e o paciente tem uma estética bacana, o seu tratamento acabou. Então, o que você faz? Você molda esses provisórios com perfeição, dá para o seu técnico e fala assim,
esse é o final do meu tratamento. Você só transforma o que é acrílico no material final que você quiser. Cerâmica, resina, o que você quiser usar. Porque eu tenho certeza, eu tenho uma convicção, uma só, em relação a isso tudo. Um sistema que está fisiologicamente bem equilibrado e se tiver parafunção, essa parafunção controlada, qualquer material bem aplicado vai durar. Qualquer material bem aplicado vai durar. Entendam isso. Tirem do material a responsabilidade de durabilidade dos seus tratamentos. Se ele falhou, você falhou ou tecnicamente na aplicação do material ou falhou no diagnóstico. Você não entendeu o que aquele sistema precisava. Então, é normal as pessoas culparem o técnico, culparem o material, culparem a vovozinha do Chapeuzinho Vermelho pela falha. Mas, na realidade, a grande maioria das falhas, ela reside num erro de planejamento diagnóstico. Então, essa é na realidade, o que eu penso em relação a isso. Alexandre, duas coisas assim, ó. Até o doutor Gustavo perguntou aqui, a gente consegue desprogramar na hora esse paciente? O que eu vejo aqui? A Patrícia pode associar alguma coisa. Tem alguns pacientes que você consegue desprogramar assim rapidamente, alguns minutos, algumas horas. Tem paciente, cara, que é o perfil bráquio, aquele travadão, sabe? Aquele bráquio, masseterzão nervoso, que eu vou precisar algum tratamento prévio, com TENS, relaxamento. Pode ser, vai acabar em 20 segundos. Pode responder essa pergunta daqui na próxima live? Fique com a gente, então. Posso. Vamos beleza? Sair, vamos entrar. Que é uma pergunta do doutor Gustavo e é uma dúvida muito grande dos clínicos beleza. também. Aí você repete a pergunta para mim. Vamos lá. Beleza. Vai lá. Quero ver essa resposta. Vai! Tarararam. Cadê a turma chegando, Patrícia? Cadê a turma? Cadê? Calma aí, eu tenho que chamar. Vou chamar. Gustavo Vernazzi está aí, Gustavo. Bem-vindo, meu amigo. Pessoal, lembra de fazer a doação, por favor. O Stefano me mandou aqui para lembrar. Vocês vão estar com isso, tá? Por favor, ajudem. No mínimo é R$30. Voltei. Voltou. Ô, Alex, manda o pessoal a receita do pão. Ó, pergunta é, a do doutor Gustavo assim, ó, finalizou nessa. Mas eu consigo desprogramar todos os pacientes em quanto tempo, qual dispositivo, algum dispositivo vai ficar mais tempo ou eu consigo com o desprogramador na hora? Como que é isso? É possível. É possível? Olha Tão só, rápido. tem dois... Para mim, é assim, a análise inicial é fundamental, como eu falei. O exame geral... O Ricardo quer falar. Hein? Quero voltar também. Quero o quê? O Ricardo deu aula primeiro, quero falar também. Então, Assim, ó, escreve aí. Deixa eu. Bom, então, vamos lá. O que acontece? Depende de quem é o paciente que você está tratando naquele momento. Né? Eu tenho um protocolo que é o seguinte. Quando eu tenho uma boca muito destruída, eu nunca saio do 0 para o 100. Né? Isso é um protocolo meu de vida. Isso é minha forma de trabalhar. Aquela patológica. Então, eu tenho uma boca toda destruída. Eu sempre pré-harmonizo o sistema antes de montar para fazer o enceramento. Tá? Então, assim, eu pré-provisionalizo, o paciente já usa uma placa, eu já vou condicionando o sistema neuromuscular dele. Por quê? Porque o registro é um registro neuromuscular, não é um registro dentário. Então, eu dependo de a poliesculhambose. Poliesculambose, exatamente, a palavra que eu usava mesmo, poliesculambose. Então, eu sempre passo de uma pré-harmonização. Né? Quando é uma destruição não muito drástica, aí você já pode partir para a montagem. Mas eu sempre faço um pré-condicionamento do sistema. Se eu identifico que o paciente faz bruxismo, um bruxismo que gerou uma destruição muito grande ali, ele já usa uma placa e, de preferência, eu faço o meu registro. Esse registro da posição postural da mandíbula, eu faço de manhã e ele vem com a placa na boca. Por quê? Porque ele chega no consultório
numa situação mais de um melhor equilíbrio neuromuscular para eu fazer o meu registro. Então, isso é um protocolo meu, tá? Então, o que a literatura diz? A literatura diz que num sistema fisiologicamente bem, onde não tem grandes hipertrofias, não tem um bruxismo ali embutido, o paciente não é um paciente de DTM, que inclusive isso já foi dito e dito ontem por todos nós, que se tem DTM, por favor, aprenda a diagnosticar não a origem da dor, porque você não é especialista, mas entenda o que o paciente é um paciente de DTM e tenha um especialista em DTM na sua equipe, para que você primeiro tenha o diagnóstico da dor, o controle da dor, e orientado pelo especialista em DTM, você vai tocando a sua reabilitação protética. Esse é o protocolo, isso é um consenso, né? Não é nenhuma novidade isso que eu estou falando. Então, assim, se o paciente é um paciente que tem uma normalidade, não é um paciente que fisiologicamente tenha grandes problemas dentro da fisiologia muscular, a literatura diz que você, 15 minutos, de 10 a 20 minutos, digamos, o paciente com o dispositivo desprogramador, você já tem uma desprogramação suficientemente boa para fazer o seu registro, para fazer sua montagem. Então, a diferença diagnóstica sua aí é muito importante. Por quê? Porque você tem que entender que o dispositivo desprogramador ele não é para o paciente ficar usando durante dias. Não, sim. Se você tem um paciente com esse perfil de alteração neuromuscular, você tem que primeiro controlar essa alteração neuromuscular para depois pensar em reabilitar. Essa que é a grande questão, né? É a confusão que a maioria das pessoas fazem, né? Ô, Alex, eu falo sempre assim, né, que eu brinco, eu falo assim, o pessoal não entende que o dono da empresa é o sistema nervoso central, o músculo é o gerente e o dente é o funcionário. Não adianta, se você não seguir essa sequência, você nunca tem sucesso em reabilitação. Independente se tem DTM, se não tem, né, eu brinco assim, ó, você nunca viu uma cabeça andando sozinha, viva, e nem um corpo sem cabeça, vivo. Isso. Mas a gente tem, como tudo na vida, uma sequência de ordem. Isso. E, infelizmente, me preocupa muito. A gente fala muito sobre isso, Fabiano. Que essa mecanização da reabilitação tem feito as pessoas esquecerem essa sequência. Mas, na realidade, eu acho, Patrícia, que as pessoas não... A nossa formação, ela tem uma deficiência muito grande em ensinar o dentista a entender a fisiologia do sistema neuromuscular, que é quem movimenta e mantém tudo na posição onde está, entendeu? Então, se você não entende como a máquina funciona, como é que você vai querer restaurar alguém? Não é? Então, quando você lida com a... O Rafa não é mole, cara. O Rafa, a gente está tentando fazer uma coisa séria aqui. Né? Não, então, beijo para os dois aí. O que a gente tem que entender? Que há uma falha endêmica dentro da odontologia, o dentista sair formado técnico. Você aprende a preparar, moldar, cimentar, tem um bom laboratório, tecnicamente, às vezes você é fera, prepara com microscópio, faz preparos belíssimos, tem um técnico maravilhoso que bota um trabalho lindo. Só que você não sabe, você não tem consciência de como aquela restauração que você está fazendo ali vai interferir naquele sistema. Você não sabe, sim, literalmente não sabe. Então, o que acontece? A gente, quando lida, como eu trabalho já há muitos anos, de braço dado com o sistema neuromuscular, quer dizer, a minha preocupação sempre é essa. Chegou uma pessoa muito alterada a nível neuromuscular, não é DTM. Às vezes ele está realmente, é uma destruição muito grande, precisa de um reequilíbrio e ponto final. Eu procuro reequilibrar primariamente aquilo tudo, tirar do caos, né? Meio que já conduzo aquilo com uma placa para o paciente estabilizar, para quando eu for fazer o meu registro, para fazer o meu enceramento diagnóstico, eu tenho um quadro neuromuscular mais favorável. Porque, pensa bem, se eu vou fazer um registro neuromuscular, como é que eu posso registrar um cara que está trabalhando assim há anos? Um lado lá em cima, outro lá embaixo, uma musculatura esticada de um lado contraída do outro. Como é que eu posso... Está preparando. Não é? Então, eu vou trabalhando. Eu sempre gosto de... Eu gosto de dar um exemplo. Durante muitos anos, eu fazia as minhas próteses totais. Eu fazia tudo. A dentadura toda, desde enceramento, inclusão, prensagem, acabamento, tudo. Isso foi uma escola muito grande para mim. E na época da dentadura, a gente observava uma coisa muito interessante.
você chegava aquela velhinha com uma dentadura muito desgastada, né? Que ela comia até amendoim confeitado com ela, mas não tinha nem mais a cor do dente, né? Era aquela coisa bruxinha mesmo, narizinho já encostando assim, aquela dentadura toda desgastada. E aí, para mim, prótese total é o trabalho realmente mais complexo para o dentista realizar. Então, chegava ela ali, ela falava, olha, estou aqui, está tudo desgastado, quero fazer uma prótese nova. E ela, com tudo, só via a corzinha do dente, já tinha desgastado tudo. Mas ela, com aquela prótese, ela comia até amendoim, né? Aquele amendoim japonês. Aí você faz, o que você faz? Você pega aquela tua técnica toda, a técnica que você quiser para restabelecer DVO, estabelece os planos, nivela os planos, pode usar régua de Fox, pode usar o que você quiser. Você vai lá, estabeleceu a posição. É aquela mesma, a nova DVO seria aquela mesma. E você insera e a velhinha rejuvenesce 30 anos. Fica lindo, perfeito. Ela olha no espelho, chora ela, chora a filha, chora o avô, né? Você pode botar um ventilador com um pano de fundo, botar uma música emocional, você pode fazer tudo, vai ficar lindo. Só que aí você faz aquilo. Quando você faz a prótese, coloca na velhinha, pega dela aquela prótese velha com desprezo, joga e fala assim, isso aqui tá um horror. Aí joga no lixo e bota a prótese nova. O que significa? Você saiu do 0 para o 100 numa sessão. O sistema, você deu um chute. Na realidade, eu falo uma outra palavra mais forte um pouquinho. Isso, na realidade, para mim, é um estupro do sistema neuromuscular. É um estupro. Você acabou de cometer um estupro, né? Coloca aquela prótese ali. E aí, no dia seguinte, você liga. No dia seguinte, não, você tá na dimensão legal. Você liga para a velhinha, a dimensão estava certa. Você liga para a velhinha. Aí ela fala assim, aí como é que a senhora tá? Tô ótimo. Aí como é que é? Tá bom. Aí você fala, mas a senhora não está falando direito. Não, olha. Aí no terceiro dia ela já está sem a prótese na boca. Não consegue mais usar. Aí ela pergunta para você, meu filho, a minha velha está com você? Né? Aquele momento você para de respirar. Então, o que acontece? Qual é o ideal? Se você trabalha entendendo como o sistema vai se reprogramando, qual é o ideal num caso desse, como é numa reabilitação com dentes muito destruídos? Eu pego essas próteses velhas, progressivamente vou acrescentando acrílico nessas próteses velhas, aí vou dando progressivamente uma readaptação para aquele sistema. E quando eu colocar o trabalho final, já com os dentes na nova DVO, o sistema teve tempo de reprogramação neuromuscular. Isso as pessoas não fazem. Aqueles tratamentos hoje, que o cara tem aquele arsenal digital incrível. O paciente entra todo destruído num dia e 2 dias depois ele está com 30 zircônias na boca. Aí depois o camarada tem que ficar ajustando zircônia ou cerâmica na boca, o que é péssimo. E o paciente fica desconfortável porque você não deu chance ao sistema de se adaptar. Olha só, gente, a única forma de você saber se você acertou na DVO nova e na relação cêntrica é o conforto do paciente. E como é que eu sei disso? Testando nos provisórios. Não existe... Provisório ganha o jogo. Olha lá o Kaká que o Eduardo falou. Não existe outra forma de você ter certeza que você acertou na sua ideia de planejamento. Eu tive uma ideia no articulador, mas enquanto ela está no articulador, ela é uma ideia. Ela não é uma certeza. É muito bem embasada. Eu fiz os registros muito bem feitos, eu tenho uma visão diagnóstica muito boa, mas ela é uma ideia. A gente tem que ter a humildade de entender isso. A partir do momento que você coloca na boca do paciente, personaliza, você está perguntando ao sistema neuromuscular dele o seguinte, tá bom, gostou? Ah, não, precisa mais um pouquinho aqui, precisa mais uma ajustada lá. Isso é curva de aprendizado, esse ajuste, óbvio, que é a complexidade da reabilitação oral. Essa visão do clínico na hora de adaptar esse trabalho em boca. Você vai adaptando o trabalho até que estabiliza. Então, quando estabiliza, o sistema diz para você, estou feliz aqui. E a minha pergunta em curso sempre é a seguinte, eu montei em cêntrica, não montei? Não fiz um registro bacana em cêntrica? Fiz. Fiz o meu enceramento em cêntrica, não fiz? Fiz. A DVO que eu estabeleci também, estava em cêntrica ali, não estava? Levei para a boca. Levei para a boca, ajustei, adequei, personalizei
e dali a 2 semanas, no máximo 3, que é o meu limite, eu já estou falando bem, deglutindo bem, babá, aquela coisa toda, feliz, estabilizado. Que posição é essa no final desse ajuste? Que posição é essa? Aí, Pois é. Ideológico. relação cêntrica. E essa primeira também é? É. Então aí você pergunta, ué, você tem 2? Não, não tenho 2. É a mesma. Porque a acomodação condilar, ela, aqui embaixo, na área dentária, o movimento é muito maior pela própria estrutura física do osso. Toda a movimentação de acomodação onde tem os dentes é muito mais perceptível do que na área articular, que é somente uma acomodação do côndilo dentro da mesma área de relação cêntrica. Então, se eu fizer uma tomografia, quando eu fiz a minha montagem e o meu enceramento, e fizer uma tomografia com os provisórios personalizados no final, eu vou ter muita dificuldade de ver diferença da posição do côndilo dentro da fossa de uma para outra. E é isso aí que as pessoas diziam que era liberdade cêntrica. Isso, gente, a posição é a posição que o sistema te diz, é aqui que eu quero ficar, e é ali que ele vai ficar. Você não precisa ficar criando subterfúgios para ele se acomodar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para... Não, o próprio sistema vai te dar isso. Você vai trabalhar fisiologicamente. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa assim... que já, assim, eu como clínico estou falando agora, não como professor de oclusão. Isso é o que eu vejo diariamente na minha clínica. Então, não é uma coisa que eu estou ali em algum lugar só, ou que alguém fala. Não, é uma coisa que você vê na vida normal, é na prática que você vê isso. Né? Então, a gente lida, basicamente, a certeza do clínico, dentro desse trabalho, tanto da DVO quanto da relação cêntrica, feita com critério, com estudo, com embasamento diagnóstico. Não é qualquer um que pode levantar a dimensão vertical das pessoas, como está sendo feito, banalizado aí, que eu ouvi outro dia uma pessoa falando, tem que melhorar a estética aqui, levanta a DVO, que levantar a DVO é o de menos. Pelo amor de Deus, não pode. Entendeu? Então, vamos entender a responsabilidade que existe em você mudar a posição da mandíbula, espacialmente falando, ortopedicamente falando, e ter essa visão de equilíbrio do sistema em relação à articulação crânio-cervical do paciente. Né? Isso é fundamental para que a gente tenha previsibilidade nos nossos trabalhos. É a maneira que eu vejo. Eu não consigo ver uma outra maneira, clinicamente falando, entendeu? O Alexandre, só um adendo aqui. A menina falou assim, eu não consigo ver o share side. Nós estamos falando de reabilitação. Quando você vai fazer um dente, você não vai mudar nada da articulação, não vai mudar nada de dimensão, tranquilo. Vai fazer um dente, 2 dentes, cara... É só ajustar corretamente esse dente depois, é outra coisa. Olha só, né? Quando você identificou que você está diante de uma oclusão fisiológica, o que significa isso na minha cabeça como clínico? Eu vou respeitar o sistema. Ele está bem equilibrado. Então, qualquer trabalho que eu faça vai ter que se incorporar perfeitamente ao padrão de desoclusão daquele sistema. Então, isso é que a gente tem que pensar na hora que a gente está reabilitando alguém. Se eu vou trabalhar em máxima interpretação habitual, bem adaptada, bem confortável, fisiologicamente estável, o meu trabalho se incorpora ao sistema. Se eu estou diante de uma oclusão patológica, onde eu preciso tratar o sistema porque está falindo, eu vou ter que criar todo um sistema novo. Isso significa devolver uma nova posição articular para aquela mandíbula, que é a relação cêntrica, uma nova posição do toque espacial dos dentes, que é a DVO, nova que eu vou criar. Quer dizer, eu vou ter que... A DVO, sempre que eu mexer em DVO, ela está grudada com a posição de relação cêntrica, não tem como desvincular uma da outra, porque eu estou reposicionando articularmente essa mandíbula no espaço, não tem como desvincular uma da outra. Então, a gente tem que entender que aí eu vou mudar toda uma reprogramação neuromuscular do sistema inteiro, porque isso é uma coisa muito... importante a gente entender. Se eu tenho um sistema bem adaptado fisiologicamente e eu vou fazer uma coroa no incisivo central, e essa coroa do incisivo central invade o espaço funcional da guia do paciente, quer dizer, ela vem gorda na palatina e invadiu aquele espaço que já estava rememorizado, onde na fonética o dente quase se tocava, mas não se tocava, como se tivesse sensor de aproximação, que é isso que a propriocepção dá, o limite de aproximação da função. Né? Isso é memorizado lá no sistema neuromuscular. Sim. E eu invadir, o paciente vai falar e vai bater uma vez, bater a segunda,
bater a terceira, quando ele bate a quarta, ele já muda a forma Sim. de falar, ele já se defende, né? E tal. Por quê? Porque o sistema não aceita invasão. Ele aceita reprogramação total. Mas invasão ele não aceita, ele vai te cobrar. Então é assim, ou eu reprogramo tudo, quando eu refaço tudo e ele reprograma todo o espaço, ou eu respeito o que existe. Porque se eu invadir o que existe unitariamente ou parcialmente, você vai ser cobrado por esse espaço de novo. Então, essa é a forma que o sistema age, né, a nível de propriocepção. Então, essa é, que é a maneira que eu vejo o funcionamento, né? Perfeito, Alexandre. Travou 40 minutos de fala, parece que foi 5 minutos. Eu falo pra cacete. Não, parece. Cara, todo professor tá assim, tá tão bom essa conversa, né, Patrícia? Ninguém fala mais que eu, fica tranquilo. Nosso cronômetro, porque, cara, quando eu olhei assim, caraca, deu 40 já, caraca, igual... Já deu. Eu acho que o papo... Olha o Rafael falou de gordofobia. Não tenho nada contra gordos, não, viu, Rafael? Por favor. Não. Mas você falou... Eu, inclusive, gosto. Porquinho gordinho, Então, tá gordinho. Alexandre, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu sei que essa tudo 40 minutos é um tempo que realmente passa, você nem vê. Esse assunto é um assunto muito empolgante, a gente que é apaixonado por isso se empolga mesmo. Mas eu queria dizer para todos que estão ouvindo a gente que, por favor, ajudem, participem, com quanto puderem, porque eu acho que a gente está num momento que a gente tem que olhar à nossa volta, principalmente nós que temos uma posição um pouco mais privilegiada em relação à grande maioria das pessoas que está aí, e todos os movimentos que a gente possa fazer para contribuir, para minimizar o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta, eu acho que se cada uma das pessoas que está ouvindo a gente agora fizer isso, a gente já melhora um pouquinho a situação que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu queria te agradecer muito, agradecer a vocês dois, viu, por essa generosidade, por essa ideia fantástica que eu fui obrigada. que eu embarquei. E eu acho que é isso aí, é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês aqui agora nesse momento, viu? Foi muito bom, muito obrigado. E ainda mais com esses colegas maravilhosos aí que estão falando também. Falar a verdade pra você, tá tão bom. Eu acho que eu vou fazer isso toda semana, cara. Só se for na sua casa. A minha mulher vai me matar. Mas é muito bom essa discussão, cara. Essa discussão no bom sentido. Ó, o livro Lógica. Então, tem autógrafo. Então, o livro Lógica, que eu tive o prazer de escrever o capítulo de placas. Eu falei de bruxismo, a doutora Simone Oliveira falou de placas. Foi um prazer muito grande, uma honra muito grande participar desse projeto, desse livro. É um livro que está bem clínico, uma linguagem bem legal, bacana. Né? E é isso, gente. É mais uma fonte aí para vocês... Tem autógrafo. Procurar. Com certeza, vai ter, com certeza. E hoje é Dia das Mães. Eu queria fazer uma homenagem à minha esposa que está aqui, que é mãe dos meus filhos, que já são adultos, né? Que eu tenho 2 filhos que já são... A minha filha já está casada, já é dentista. Meu filho também já está formado, enfim. E ela está dizendo para mim assim, confessa que fui eu que fiz o pão. Pro Rafael. Rafael, foi ela que fez o pão, não fui eu. Receita. Foi ela. Manda a receita. Eu gosto. Então é isso, e agradecer muito a todos que puderam estar com a gente agora nesse momento. Beleza. Vamos ver aquela questão da aula junto aí para alguém doar alguma coisa a mais, né? Não sei se a gente vai fazer. Vamos? Beleza. Vamos. Então assim, ó. Fala aí, Alexandre, fala você. O quê? Aquele esquema lá, quem doar mais que R$100, vamos fazer uma aula. Não sei quantos professores vão dar, eu, o Alexandre, mais a Patrícia, mais alguém. Quem doar mais de R$100, a gente vai montar um grupo de professores, vai ser no Zoom, né? Vai ser no Zoom. Vai ser no Zoom, vai ser uma aula particular, para poucas pessoas, a gente vai sortear. Então, a gente vai juntar um grupo e a gente vai... essas pessoas vão ter direito a assistir essa aula, participar, interagir, fazer perguntas. Então, vai ser mais uma coisa que a gente vai doar aqui para vocês. O livro, quem perguntou, esse livro é o Lógica, da Bioarte. A Bioarte, que é o professor Henrique Piscin, o Pedro Feltrin e o Weber.
Rício. Tá? Então, e nós fomos coautores, tem vários coautores, Marcelo Calamito, enfim, vários, João Palmieri, um monte de gente. Então, foi muito legal. O Ricardo vai doar milão. Então é isso. Você vai dar aula junto também. Para de ficar sacaneando os outros, que a ideia eu já tive, Ricardo. Ó, vamos fazer isso. Então, ó, para quem já doou, vamos lá fazer mais quem... Vai ser uma aula magna que a gente vai fazer a gente vai estabelecer um número de pessoas sorteadas que vão ter, assim, poder interagir com todos os professores mais diretamente, fazer perguntas, como se fosse uma sala de aula. Então, é um negócio bem bacana. Então, por favor, doem aí. Todo mundo que doar acima de R$100 vai participar desse sorteio. Quem já doou 30 ou 40, é só adicionar, porque eu consigo ver o nome aqui 2 vezes, entendeu? Então, só adiciona. Então, fechou? É isso. Obrigado. Obrigado Valeu. a vocês. Vamos ficar aí, que vem muita gente boa por aí, hein? Abraço. Agora é o Vernazza. Aí, Gustavão. meu querido amigo Gustavo Vernazza. Vamos embora. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, cadê o Vernazza? Sí, empezamos a hablar español ahora pero Vou jantar. Pero Gustavo habla un poquito portuñol, sí. Chamei o Gustavão. Como estás, meu amigo? Maestro, como está você? Você é o maestro, eu não. Falou Alexander, eu não tenho mais nada que falar. Ele falou com a tabla, eu falar em si. Já se está... Ó, vou salir. Eu quero a camisa de Alexandre, hein? Eu quero a camisa de Alexandre firmada. Ele tem vários. É minha. Vou mandar ele mandar uma para você aí em Buenos Aires. Buenos Pessoal, Aires fica tudo muito mal. Tudo muito tranquilo. Estamos em quarentena, tem poucos mortos, pero não há trabalho, Fabiano, não há trabalho. Não está cerrado todo? É uma desesperação. Eu fico quase 50 dias sem trabalho. É muito. Sim, muito tempo. As pessoas de São Paulo não mesmo. Eu não acho como isto vai começar a trabalhar de novo. Eu fico nervoso, fico preocupado. Aí está meu amor, claro. Alex. Muito bom, todas as palestras, hein? Muito bom. Foram ótimas charlas, né? Para quem não... Cara, o Gustavo Vernazza, deixa eu apresentar. É difícil para quem não conhece, mas o Gustavo é uma referência mundial. Filho do Aníbal Alonso. Sim. Eu assisti essa live, você, o Aníbal e o Rafa. O Rafa só chorava. Sim. Que emoção. O Rafa Rafa hizo chorar a mim também, né? Sim, claro. Um cara muito sensível, hein? Sim. Gosta desse tipo de cara. Foi ótimo essa, vamos dizer assim, você chamar o seu mentor e fazer em vivo isso. É fantástico. O Rafa. E Rafa que está aí, eu tenho um regalo para Rafa. Tenho seu vídeo com a conferência de Aníbal para fazer um regalo a você. Eu vou mandar a conferência com Aníbal para você, Rafa. Já tem comigo. Beleza. Gustavo, você está fazendo várias lives e eu vi algumas. Eu comecei o dia 20. Falei 50 dias sem parar. É para distrair a cabeça. Sim. Para distrair a cabeça, senão fica louco, muito louco. Senão estaria com oxígeno. Cadê a pérola? Cadê a placa? Vamos... Ô, Gustavo, eu queria que você falasse para o pessoal, a gente já falou um pouco disso, mas a questão você tem uma aula e uma didática muito legal para a questão do sistema inteiro. Postura, face, dente, músculo. Integração. Eu queria que você falasse um pouco disso. Via que você também já está fazendo o digital com o analógico ou digital mais avançado. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, vamos dizer assim, vou fazer uma pergunta polêmica.
tá? Mas eu sei que o que você vai falar. O digital vai passar por cima do analógico ou não? E por quê e quando? A ver. Vamos ver. Eu quero que você mostre alguma coisa. Não fale alguma coisa. Pregunta complicada, ¿eh? Complicada. Tiró una daga aquí, ¿eh? Mira, eu não compreendo que haja dois odontologias. Eu acho que há uma odontologia. Odontologia analógica e odontologia digital é uma sola. Não tem dois odontologias. Eu vou falar um portunhol de merda, pero vou falar portunhol. Está perfeito. Se compreende? Compreendo. Falaré devagar, pero falaré. Eu não acho que tem dois odontologias. Eu acho que tem uma odontologia. Mas acho que também tem você agora muitas coisas em tecnologia que você pode demonstrar alguns aspectos que ontem se falavam em forma teórica. Por exemplo, tudo falam de oclusão em relação cêntrica e PMI. Mas todos pensam que PMI é uma posição mais adelante que uma ORC ou RC. Sempre pensa que... NH, pessoal. Bueno, que MIC tem uma posição mais adelante que a RC. Mas em 2.2, en el Davis, não é assim. En el Davis, você tem uma posição de MIC por detrás de la RC. Y eso yo no sabía, y lo vi con tecnología digital. Yo comencé a trabajar, como você recién falaba, fusionando archivos, STL más DICOM, y comencé a ser un desprogramador, no un desprogramador de Lucia, porque el desprogramador de Víctor Lucia tiene una particularidad que es un desprogramador con una posición oblicua y eso tira o tende a llevar la mandíbula más atrás. Y un Davis generalmente siempre tiene una posición más neurovascular. Entonces você precisa modificar el torque de los dentes para que ahora la mandíbula y los dentes tengan una posición más anterior. Pero yo no sabía eso. Y eso yo quiero mostrar a você, si yo puedo mostrar algo. Puede. Porque es importante que la gente comprenda eso. Mira, saco aquí el celular, voy a dar vuelta a eso. Sí. Si puedo dar vuelta, ahí está. Mira, ahí você tem una clase 1, ¿sí? Y una posición correcta a nivel articular. Mira ahora hago una muda del torque de los dentes anteriores. Você já não tem tanto overshed, tem menos, ¿sí? Posición posterior va más atrás. Mira ahora, clase 2.2, Davis, ¿sí? Ya no tem sobrepase horizontal, tem gran sobrepase vertical, mucho verbal. Mira ahora, mira el cóndilo donde va. Entonces, si yo ahora quiero comprobar eso con este paciente, un Davis, mira atrás, sectores con extrusión compensatoria, ¿sí? Y ahora voy a llevar, mira ahora postura. Você tem que tirar una línea de la cola para adelante y você tem una hiperlordosis, ¿sí? El paciente tiene una extensión de la cabeza, ¿sí? Va para adelante, generando una sí, y la mandíbula va para atrás, ¿sí? Mira ahora. Vamos a llevar... Eu sempre genero agora un desprogramador. Espera, fica... Epa, ahí. Un desprogramador que no tiene tanto oblicuo. Es más como el desprogramador de Neff, de Peter Neff. ¿Sí? Es una modificación de Lucia. Más recto. Más recto, sí. No tiene muita zona oblicua, mas tem uma zona mais plana, como você falou, mais recto. Sim. Eu monto no articulador, sempre monto no articulador. Lo digital lo llevo analógico, sempre me estudio sobre montagem. Eu tenho 2 artículos publicados en Brasil, sobre estudios sobre modelos montados en articulador, y monto
en PMI, escaneo en PMI e escaneo en ORC. ¿Sí? Sí. Agora, Sim. com isto, vamos a fazer fusão de artigo. DICOM mais STL. Para isso, você precisa algo importante. Vê, mira, aí. Você vai fusionar. Vê? Isso. Você agora vai ter o melhor articulador de todos, porque vai ter todas medidas cefalométricas. Va a tener la medida que es para colocar el articulador en esa posición, que es el plano cefalométrico de Frankfurt. ¿Sí? Ese está en la referencia de posición anterior del cóndilo, mira, del maxilar superior. Y você tem que fusionar archivo. ¿Ve? Mas, para eso, você tem que escanear el paladar. Você tem que escanear el paladar. Y ahora você pode fusionar. Entonces, hago esta medición. Mira agora, PMI o MIC. Nosotros llamamos PMI, posición de máxima intercupiación o máxima intercupiación, en MIC. Mira. Compreendemos. 1722, ¿sí? Miran ORC 2002. Llevó para adelante. Mira adelante. 2916. Ahora 1836. Ay, Gustavo, eu não compreendo isso, não. Bueno, tem que modificar. Para isso, agora tem que modificar o torque de los dientes. Então, você tem que liberar. Tem que liberar a esse paciente. Agora chego a la coisa contrária. Sempre Angle falou de uma oclusión ideal, clase 1, e falou de 2 malas oclusiones, clase 2, clase 3. Falou de outra mala oclusión, clase 3. ¿Sí? Sí. Mesmo. Es programación, montagem. ¿Sí? Mismo. Está hablando muy bien portuñol. Mira, portuñol, sí, falo portugués. Portugués nada. Mas você não tem que falar com ninguém, que eu falo portunhol de merda, Fabiano? Por favor, Você me Não, você tá falando bem, cara. Tá falando bem. É um secreto entre nós dois. Mira, 4553. Paciente, adelante. Mira agora. 2459. Mira para aquí. Esto es PMI, PMI. ¿Cuánto fala? PMH. 2940 y ahora 2721. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero falar con esto? Que você tem formas de poder comprobar. Você tem agora formas, mas son las más precisas. Va a tener que mudar todo y lo que você está haciendo no sirve para nada. No falo isso. Não. Mas você tem também coisas muito maravilhosas que vou mostrar a você, que é realmente increíble, que é... Todos falam... A ver si tem aqui, no, tem em outro lugar. Un minuto, desculpe. Na verdade, Sim. você tem uma melhor, vamos dizer assim, previsibilidade, seria, Patrícia? Sim, Sim. uma posição mais assim, com menos, uma chance menor de erros. Isso. Porque como o Alexandre, todo mundo falou, a gente vai, provisório ganha o jogo. A gente vai deixar esse paciente com provisório e a gente vai ajustando até ficar tudo certo, deglutição, fala, tal. Perguntaram aí quanto tempo a gente deixa esse provisório. É uma coisa que você podia falar também, depois a gente associa também alguma coisa, Gustavo. Eu venho também da anatologia. Eu tenho 56 anos, tenho 30 anos de profissão e tenho 27 anos de professor de oclusão. Mas, em realidade, não é 27 anos de professor. Professor fui no ano 2000 para aqui, assim que há 20 anos, menos, ¿sí? São 20 anos. Agora só estou em Chile e como professor de uma especialidade y aquí en la Universidad de Buenos Aires como codirector de una carrera de estética, ¿sí? Pero no ten tanta actividad con pregrado, más ten más con posgrado, pero siempre en universidad.
Eu acho que hay un gran problema en cuanto al enseño de la oclusión. Eu mismo tuve problema. El profesor de primer año falaba de una definición de oclusión, segundo año falaba de otra definición de oclusión, tercer año falaba de otra definición de oclusión, cuarto año falaba que la de él era la verdad y que toda la verdad era una merda, y quinto me falaban todo lo demás no es cierto y la mía es la verdad. Cuando me recibía, yo tenía la torre de Babel aquí. Era como que todos habían falado en idiomas diferentes. Mas agora, frente al paciente, ¿qué hacía eu? ¿Cómo trabajaba? ¿Cuál era la definición? Porque si você va al glosario de términos prostodónticos, você ten 7 definiciones excéntricas, 7 definiciones diferentes. Você sabe que dentro del glosario de términos prostodónticos se fala 146 veces de la palabra oclusión. Você fica loco. Si você tem problema de sueño, lo mejor es agarrar un libro de oclusión, você more. Duerme tranquilo. Porque todas las personas no quieren hablar de oclusión. Oclusión no, es complicado, es confusión, mucha confusión. Mas agora todo mundo fala de oclusión. Eu fico maravilhado. Son todos profesores de oclusión, lo cual es maravilloso. Pero si todo eso puede ir a la universidad, mejor. Mas todos falan fuera de la universidad. Entonces, tenemos muchos alumnos ya formados, pocos alumnos dentro de la universidad. Pero quiero ir al tema que você me preguntó, porque si no, eu salgo de tema. Mira, eu sempre voy a hacer eso. Siempre tengo un protocolo de fotografía, ¿sí? Mas tem también eso. Y aquí yo comienzo un examen diagnóstico, con todo, motivaciones, expectativas, aspectos psicológicos del paciente, antecedentes personales, antecedentes genéticos, y ahí voy a hacer una evaluación postural. Mira, todas las personas, eu tuve en el año 2008, era un fanático de la anatología, 2 síndromes vertiginosos, 2. Eu no sabía qué estaba aconteciendo. En mi cuerpo. Sí. Todo daba vuelta. Eu no sabía dónde me poder agarrar, ¿sí? Ganas de devolver. Feo. Fui a ver a un neurólogo, fui a ver a un otorrino y fui a... ahí yo falaba que tenía dolor, mucho dolor de codo, ¿sí? De pescozo. Mas me falaban siempre, vamos, si tienen problemas neurológicos y hacían apagar los óleos, tocarme la nariz, ¿sí? Todo estaba perfecto. Perfeito. Eu soy un muy buen impostor de problemas psiquiátricos que eu tenho. No tengo ningún problema. Eu soy loco, pero no más. Estás equilibrado. Estoy muy equilibrado. Después sí, sacaron un tapón de cera del oído, mas eso no era eso. Eu falava sempre de un problema en el pescozo. ¿Sabe qué estaba aconteciendo? Eu no sabía. Eu utilizaba magnificación. Pero la magnificación que eu utilizaba era una lupa, ¿sí? Que eu trabajaba en una percepción de flexión. ¿Sí? Pero eu sou clase 2, ¿sí? Y você tem que saber, déjame ver aquí, eu tenho para mostrar, que você pode, y recién você faceron isso, que era la parte de la postura, y você, creo que fue con Fabiano que faló de tirar para atrás y parar para adelante. Sí. Bien, bueno, y eso tiene mucho que ver con la posición de extensión y posición de flexión, ¿sí? Eso es algo muy importante. A ver si es aquí, postura digital. Aquí voy a mostrar para você. Mira, Alex faló de eso, que es muy importante, que es el sistema que fala Mariano Rocabado, 50 y 50, ¿sí? Esto es muy importante. A nosotros como dentistas siempre nos falaron de aquí, mira, sistema estomatognático,
¿sí? Só. Supraorbital, mastoides y oides. Eso era el que trabajaba, mas nosotros esta parte del cuerpo no mirábamos. Você pode tener una posición de flexión o una posición de extensión. Ahora, mira, esto se llama teoría del cráneo deslizante. Teoría del cráneo deslizante. Mariano Rocabado. E você tem para fazer isso que você falou recém. ¿Sí? Sim. Então, você pode ter uma posição de flexão ou pode ter uma situação de extensão. Então, mira para você. 2 pacientes. Mira, clase 2 e clase 3. 3. Mira, clase 2 e clase 3. Mira el cuerpo, clase 2 hiperlordosis, clase 3 más para atrás. Pero son 2 mala oclusão. Hoy se fala muito de aumento de VO. Você pode fazer um aumento de VO em uma persona com extensão e com extrusão, onde sus pesas, você vai mirar agora, que tem tudo facetado, mira, tudo. Mira, superior e inferior. Se você agora, nessa pessoa, vai ser um aumento de DBO, você genera mais extensão. Fica errada. Você tem que mudar o torque, generar una posición, lo que se llama posición neuromuscular, la teoría neuromuscular. Eso fue escrito por Caesar, año 71. Faló de 4 teorías: ligamentaria, muscular, después habló de discal y habló de... hay otra más que ahora no me sale. Son 4. Y una de ellas es la teoría muscular. Você no puede falar una teoría ligamentaria, llevar el cóndilo para atrás. Eso llevaría como Tenel Davis. Entonces, você tem que pensar agora. Eu tengo que mirar al paciente en su postura. Você sabe que las personas tienen 90% un hombro más bajo que el otro. Uno. Siempre tiene uno más que otro. Mira. Sí. Miro para você. Sim. A ver. Espera que busco. Mira. Ombro caído. Hombro caído. Mira. ¿Ves? Você sabe que esto tiene una relación perfecta con interferencia oclusal. Olha. En donde você tem el hombro más bajo. No acrediten en lo que eu falo, ¿eh? Donde você tem un hombro más bajo, coloque un papel. Tem que hacer una prueba de fuerza donde tiene el hombro más bajo. El paciente va a tratar de hacer fuerza y você vence. Agora coloca algo en la boca. Él morda, você hace prueba y no puede mover. Você ahí tem la interferencia, contacto prematuro. Você de ahí hace deflexión y va del otro lado, donde va a tener compresión y acá distracción articular. Eso es postura y tiene que ver con el cráneo. Entonces, no puedo falar que el problema de atrás no tiene que tener nada con el delante y el delante no tiene que tener para atrás. El cuerpo es uno solo por 2. Por Dios. La odontología es asociada a un cuerpo. No puedo falar que los dientes no tienen nada que ver con postura y que la postura no tiene que ver con los dientes. Dentro de los captores posturales, você tem 4. En realidad son 3. Primarios. Olhos y pés. Secundario, sistema tomatognático, oclusão. Y você sabe que el tercero, ese aparato vestibular. Ouvido. Eu pensé, siempre escuché que el aparato vestibular, ¿sí? Era el primero. No, es el tercero. Ahora, ¿qué es más importante? Y recién Eduardo, un amigo, muy tu amigo, Eduardo Mechita,
falou de olhos, sim? Não há melhor coisa que um optometrista. Você pode ter anteojos, sim? Pero se seus óculos não têm alinhados, você pode ter problema de óculos de postura. Eu trato sus óculos y coloco y nivelo, você recupera la postura. Você fica me dice, você es un mago. No, yo no soy un mago. Yo soy un dentista boludo que le hizo, nada más. Sim. Pero comprendo lo que está acontecendo. Entonces, muchas cosas que eu fazia en mi bancada, en mi cadeira, que era ajuste oclusal, hoy no. Hoy tengo que fazer contato cruzal de pé, y agora llevar a la bancada y ahí hacer el ajuste. Mas siempre todo tiene que ser de pé. Sí. Lo que você tem que saber, si el problema es superior o el problema es de inferior. Si você tiene una perna más corta que otra, você tiene una acomodación del cuerpo. Entonces, você tem que también pensar, ¿cómo hago para trabajar? Eu não posso trabalhar, eu he feito um curso de posturologia, sim? Porque eu falava em minhas classes, em minhas palestras de oclusão, a meus alunos falava de enatologia. Quando aconteceu isso em meu corpo, eu chamei ao grupo de Bernard Bricot, que é de quem estudei, e comecei a estudar, comprei seu livro, comecei a mirar e falar. Eu fiquei louco. E no curso, quando falavam, dizia, eu quero ser paciente, eu quero. Iba yo sempre a mi corpo. Porque quería que todos probaran sobre mí. Entonces, eu sentia lo que estaba acontecendo. Eu compré tudo, el captor podal, compré para nivel de los olhos, ver si hay una hipoconvergencia a nivel ocular, si hay bilateral o unilateral. El otro día estuve hablando con Javier Vázquez de Milán, de Miami. Você pode mostrar como se falava em digital en eso, pero você precisa en ORC, Quito. Ahora llevo al paciente. A Tico y a Cogara había mudado mi forma de trabajar.